É isso aí, olá, boa noite mais uma vez para você, família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, sejam muito bem-vindos a mais uma edição semanal do seu já tradicional encontro para uma conversa aprofundada. É o nosso Pô de Café Podcast, sempre com convidados especiais, com temas relevantes de interesse da coletividade três-pontana e sempre com o programa às segundas-feiras, exceto as edições especiais que pipocam por aí durante toda a semana, eventualmente. Mas segunda-feira, em horário nobre, mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos, 8 horas, 8h30 da noite, nós temos um encontro marcado. Segundou com o Pô de Café Podcast ao vivo. E olha que luxo, que legal, ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas. Também teremos a versão gravada que fica aqui no Conexão e também lá no Correio Três-Pontano, o jornal impresso mais importante do sul de Minas. E para nossa alegria, também mais um grande parceiro chegando para somar fileiras junto com o nosso trabalho. É a 99 FM, é a Rádio Sentinela FM que passa também a partir de hoje nesse pool de comunicação a transmitir o Pô de Café Podcast. Pois é, agora você tem não uma, não duas, mas 3 opções para você acompanhar o seu programa semanal de entrevistas. Conexão Três Pontas, Correio Três Pontano e Rádio Sentinela FM 99 FM, a quem eu mando um grande abraço a todos os profissionais lá da 99, especialmente a Manu, que já está chegando em Três Pontas, fazendo um grande trabalho e promete muita novidade lá na 99, a gente vai acompanhar de perto por aqui. Antes de apresentar o nosso convidado que vocês já estão acompanhando aí, deixa eu só lembrar, para você não esquecer, ativar o sininho, metralhar o joinha e receber as notificações de tudo que acontece lá no nosso YouTube, Pô de Café _ Podcast, para você ficar por dentro também. O programa fica nesse pool de comunicação, Conexão, Correio Três Pontano, Rádio Sentinela, tem a versão gravada, depois tem os recortes e ainda também vai lá para o YouTube do Conexão Três Pontas. Sem mais delongas, já com mensagens chegando, ele é um dos vereadores mais jovens da história de Três Pontas. Se não me falha a memória, o mais jovem é o Flávio Mendonça, depois João Vitor Mendes, de Gomes e Mendonça, e o mais jovem da atual legislatura, o terceiro da história, Daniel Rodrigues. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Roger, né? Mais uma vez, como se diz assim, né? A gente prestando toda a comunicação para toda a comunidade que nos assiste, para todos que vão nos acompanhar durante, né, essa entrevista. Eu estou muito feliz e muito grato pela oportunidade que estou tendo de estar aqui no Pó de Café, né? Que tenha acompanhado um excelente programa para segundas-feiras e também, né, alguns dias que está sendo feito aí, né, Roger? É isso mesmo, gente. Olha, e claro, vocês ajudam tanto o Roger Campos quanto o Daniel Rodrigues a fazermos esse programa. Já estamos puxando a cadeira para que você se sente com a gente, para que você faça parte desse bate-papo. Muitas perguntas interessantes, algumas um pouquinho mais para apertar o cinto, mas tudo para o nosso vereador tirar de letra, porque tem o dom da palavra, é muito querido na cidade, já faz um trabalho destacado, e eu quero lembrar uma coisa que me chama a atenção, que é interessante. Se não toda, praticamente toda reunião ordinária da Câmara faz questão de ir lá no parlatório, de ir lá no ambão, de usar o pequeno expediente para poder falar, para se comunicar com os seus eleitores e com a população de uma forma geral, porque vereador político não governa só para os seus, para aqueles que votaram, mas para o todo. E é sempre importante quando utilizam bem esse espaço para poder dar uma resposta, para mostrar para a população o que realmente está acontecendo. Daniel, mas para quem está chegando agora, a audiência é muito rotativa, estamos na aldeia global pela rede mundial de computadores, o programa chega em Tóquio, chega na Austrália, chega na América do Norte, chega na Índia, chega na Lua ainda não, Roger, mas vai chegar. Aliás, estão gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares, vai ter mais uma expedição agora,
a NASA vai mandar mais uma tripulação para dar a volta na Lua. A pergunta só que eu quero deixar que é fora do programa é o seguinte: com tanta gente passando fome no mundo, será que realmente é tão importante assim dar a volta na Lua, gastar uma quantidade de dinheiro assombrosa, sendo que se você conseguir matar a fome de uma pessoa já está bom demais? Imagina de milhares de pessoas? Não sei. Ah, mas é importante para estudos, para não sei, não sei. Daniel, quem é Daniel Rodrigues? Conta resumidamente quem é você e como você enveredou para o meio da política. Daniel Rodrigues, né, como muita gente conhece, né, o jovem vereador. Graças a Deus eu sempre fui um menino tranquilo, né, cresci sempre nos projetos sociais, um garoto que sempre gostava de estar ali na liderança de sala, né, sempre promovendo os eventos, ajudando a escola, né, foi onde eu comecei a me interessar por política e também, né, quando eu sempre falo projetos sociais, eu falo sempre estar junto com a comunidade. Então foi daí, né, como se diz, eu comecei a ficar conhecido, né, logo eu trabalhei à frente de alguns projetos, como antes o Mão Amigas TP, né, que eu tive bastante ali relevância, ajudando as pessoas. Depois tive a oportunidade agora de hoje estar liderando os grupos, né, de emprego que temos aqui na cidade e podendo colaborar, né, com o desenvolvimento também da cidade, né, na divulgação de vagas. Então é daí que surgiu o Daniel. Hoje eu tenho 25 anos, né, fui eleito aos 23 anos, sendo o vereador mais jovem da legislatura, né, e tendo essa oportunidade também, né, de estar sendo, né, um dos mais jovens da história aqui de Três Pontos. Então, esse é o Daniel. Aquela curiosidade que a gente tem. O Daniel, dado momento, estava em casa, aí tocou o telefone, ou encontrou alguém na rua, ou marcaram uma reunião. Olha, você tem um perfil bacana, estamos querendo te levar para um partido X, eu acho que você tem perfil para nos representar na Câmara. Foi mais ou menos assim? Conta um pouco disso. Mais ou menos assim. Muita gente não sabe, mas eu fui candidato a vereador em 2020, então não é minha primeira. Às vezes muita gente confunde, né? Fala, nossa, Daniel de primeira, não. Eu tive, né, a oportunidade, né, de ser chamado pelo PV, que hoje é o Partido Verde, na época, né, concorrendo com Tadeu Mendonça, Luciano Reis Diniz, né, e mais algumas pessoas ali. Então tive o convite do Luciano Reis Diniz, que já era um conhecido meu, tive a oportunidade de trabalhar para o pai dele, na época que ele ficou no hospital da Unimed, lá em Varginha, então eu acabo que eu estava meio que desempregado, eu tive a oportunidade de ficar com o pai dele, né, sendo um acompanhante ali para o pai dele naquele período. Então foi aquele período, né, que nós nos conhecemos, tivemos uma amizade, logo, né, ele fundando ali, como se diz ali, ajudando na organização, né, fundando não, na organização do partido, ele me convidou, então foi aí que eu decidi colocar o meu nome à disposição, né? E aí é uma coisa interessante, Daniel, que você conta que além da coisa nata de já ser de você, essa questão de ajudar a coletividade, de querer estar no meio público, enfim, disso tudo, a convivência, por outro motivo, por uma razão de saúde, com João Vicente Diniz, ex-prefeito, Ex-prefeito. ex-presidente de sindicato rural, o cara de uma bagagem imensa, é, já eu acho que até inflamou um pouco mais ali em você essa vontade de oficialmente representar o povo. Isso aí, eu fiquei com ele 3 meses lá no hospital, né? Foi um período ali um pouco difícil para a família, né? Mas eu tive a oportunidade daquela de emprego no momento e fui para Varginha. Teve dias, né? Que é como se diz, eu pernoitava 24 horas, ficava ali 24 horas dentro lá do hospital acompanhando e regularmente eu saía, né? E ficava apenas meio período. Mas no começo eu não sabia quem era o João Vicente, né? E estando ali no hospital que eu comecei, né, a ler, a pesquisar e vi, né, que foi, né, um excelente prefeito, né, teve grande participação no desenvolvimento da cidade e deixou legados aí, né? Hoje tem os seus filhos, né, pessoas boníssimas, o Daniel, o Dudu, né, e o Luciano. E então foi aí, né, que conheci o Luciano e também, como diz, falando do legado, teve o Luciano também vereador aí em Três Pontos. Então, João Vicente, né, fez parte do desenvolvimento e também deixou semelhantes a ele. E aí, dentro do partido, veio agora para sua segunda disputa para ocupar o cargo de vereador, e acredito que algumas pessoas tenham sido fundamentais nessa caminhada, e arrisco dizer, sem medo de errar, que se não a principal, uma das principais,
foi, como eu digo sempre em tom de brincadeira, uma das únicas petistas que eu amo no mundo, que eu gosto demais, que é a professora Maísa. Roger, eu sempre falo para as pessoas que tudo nessa vida a gente depende do outro, né? Às vezes a gente, todo mundo às vezes tem um certo pequeno de egoísmo que às vezes acontece, como se diz, de haver pessoas que você não tem mais afinidade, mas a gente precisa de todo mundo, inclusive para quem quer colocar o nome à disposição, né, para pleitear ali um cargo, como diz, eletivo, sendo hoje, né, a vereança, o executivo, a vice-prefeito. Então você precisa de muitos, mas eu sempre falo que a gente tem peças fundamentais na nossa vida. Eu tive a oportunidade de conhecer a Maísa quando criança, né? Ela fez também, né, grande parte do meu desenvolvimento pessoal, tanto na área estudantil, mas na vida pessoal. Ela foi minha diretora lá no Conde Zé Maria. A gente teve, né, como se diz, uma amizade extremamente valiosa. E a Maísa tem sido, né, uma grande conselheira, uma grande companheira. E na minha caminhada, eu tive, como se diz assim, a infelicidade da minha avó estar acamada e minha mãe tendo que ficar ali praticamente com a minha avó 24 horas na cama, e a Maísa saiu comigo para as ruas. Tinha dias que eu estava cansado, eu não queria ir, e a Maísa, não, nós vamos. Ela andou ali comigo aqueles 45 dias. Então, é uma coisa que eu jamais, né, vou esquecer. A Maísa é uma pessoa que não me pede nada em troca, né? Eu que preciso dela, né? Certamente, mas ela tem sido assim uma fiel companheira, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de dizer que ela realmente é uma amiga e tanto. Então ela foi fundamental também para eu chegar aonde eu estou hoje, ao qual eu sou muito grato. Eu me recordo da comemoração dos eleitos na Avenida Oswaldo Cruz, lá em frente ao Sambódromo, e eu olhando a Maísa, quando você chegou, era aquela coisa de uma segunda mãe mesmo, É, de alguém ali que estava em êxtase total ali de alegria, do dever cumprido em partes, porque aí o mais difícil, o trabalho começava ali dentro de alguns dias, 4 anos de trabalho. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que já tem gente participando, isso é muito bacana. Muito obrigado a todos. Mande a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. E lembro mais uma vez: se não puder assistir a versão ao vivo, você tem a versão gravada. E agora você tem as opções de acompanhar no Conexão Três Pontas, no Correio Três Pontano e também na 99, na Sentinela FM. Alessandra Costa, boa noite, boa noite. Maria Luísa Marques, esse sobrenome é bom. Pouca gente sabe, mas o meu sobrenome, o último nome, ou sobrenome de fato, é Marques. É Roger Alex Campos Marques. Campos é do meu avô, que é aqui de Três Pontas, mas eu também sou Marques. Boa noite, meu vereador. Alessandra Couto, sucesso, meu amigo. Maria Luísa Marques. Qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora, sendo um dos vereadores mais jovens? Olha que legal. Isso é importante, viu, gente? Você em casa, não apenas acompanhar, mas ajudar na construção do programa, como uma pergunta inteligente como foi feita. isso aí, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando mais uma vez. Obrigado, Maria Luísa, né? Tem sido também fundamental, tem me ajudado bastante. Obrigado, viu, Maria Luísa, por tudo. E olha, os desafios que hoje eu sempre falo que colocar o nome à disposição é muito fácil, né, Roger? Mas agora o fazer acontecer, a gente depende de N coisas. Então, o que eu tenho, né, encontrado como desafio sempre é, como se diz, a escassez, às vezes, um pouco de recursos que a gente enfrenta, né, em fazer acontecer. Mas eu, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila, porque o que eu prometi em campanha foi, né, trabalhar bastante, né, sempre com responsabilidade, com ética, com honestidade, e é assim que a gente vem construindo. Tenho buscado cada vez mais aprofundar em temas políticos, em saber fazer. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes tem muita gente, né, até meio polêmico, mas o vereador, ele tinha que saber tudo, né? Às vezes não, porque a gente precisa defender N tipos de bandeira. Então, será que realmente uma pessoa de alto escalão, ela vai conseguir defender certos tipos de bandeira? Então, mas o que eu acho importante é você querer, né? Hoje eu quero aprofundar cada vez mais, né? Quero buscar conhecer cada vez mais as leis, o que eu posso ler, o que eu posso trazer de sabedoria para mim, para, né, na segunda-feira votar um projeto com consciência
consciência tranquila, né? E tenho buscado cada vez mais formações. Eu não cursava uma faculdade, hoje estou cursando a faculdade de administração, que tanto, né, me ajuda às vezes ali no desenvolvimento, mas também conhecer sobre a administração como um todo. Né? Então, esse tem sido um dos grandes desafios, mas, como se diz assim, eu tenho buscado cada vez mais a me dedicar para que não saia como desafio, sim como uma superação. Ellen Leopoldino, boa noite, boa noite. Cássia Aparecida, boa noite. Boa noite, cara. Cida Araújo, sucesso, amigo. Márcia Paula, boa noite, meu filho. Cláudia Mendes, boa noite. Alessandra Costa, esse jovem é sucesso. E ela emenda. É uma pessoa incrível, sempre preocupando com o bem da nossa cidade, arrumando emprego para as pessoas, coisa que ninguém nunca se preocupou. Maria Luísa Marques, você acha que a juventude na política é mais vantagem ou enfrenta mais preconceito? E aí, eu vou no gancho, olha que legal, que sintonia, que conexão. A pergunta dela vai muito de encontro ao que já está na agulha para eu te perguntar. Ser o vereador mais jovem da atual legislatura e de tempos remotos para cá, de não muito tempo, melhor dizendo, para cá, você é o vereador mais jovem. Isso é satisfação ou é pressão? Olha, eu posso dizer que, como se diz, assim, vamos ficar meio que em cima do muro. Portanto, primeiro a gente tem, né, uma certa pressão. Hoje o que eu tenho visto, né, até falei isso no Parlamento Jovem, na inauguração, que os jovens têm, né, se afastado da política. Então, hoje eu já falei para vários jovens, você tem vontade de entrar na política? Não, eu não quero, né, por ver essa parte da política ruim. Então, a gente fica com aquela pressão de hoje ter que representar uma bandeira que praticamente muita gente não está, como se diz, acreditando. Mas eu tenho que carregar essa bandeira fielmente para poder mostrar que a juventude veio fazer a diferença. Porque afinal, na nossa campanha, a gente pregou muito, né? A renovação e a juventude. Então fica aí esses desafios. Partindo daquele exato momento em que você sai da campanha de rua, celebra a vitória nas urnas, toma posse e começa o trabalho. O que você encontrou na Câmara nos primeiros momentos? E sentar ali na primeira reunião, deu um frio na barriga? Ah, Conta essa sensação pra gente. com certeza, falo que a gente fica com frio na barriga assim, apesar de ser, como se diz, ainda um pouco polarizado, muita gente não acreditar, mas o cargo hoje de vereador ele é muito importante para o município e de alta responsabilidade. Às vezes você vê e tem vereadores que saiu de legislatura e responde processos até hoje. Ah, mas se responde processo é porque fez errado? Não, às vezes uma simples decisão que você toma ali, Roger, isso acaba afetando, não às vezes, não falando no sentido, que ele foi corrupto, que ele fez ruindade, não, mas um simples voto ali faz a diferença lá na frente, né? Porque o Ministério Público possa questionar, tanto que foi favorável como certo, como favorável como não sendo certo. Então é de alta responsabilidade, deu um frio sim na barriga, mas também, né, sabendo eu tive a sensação e também com a consciência tranquila que eu buscaria fazer o melhor e também, como diz, né, aprofundar nas legislaturas passadas, saber buscar, aprender também com quem já estava ali. Às vezes mesmo as pessoas achando que possa, né, a gente tem afinidade com uns a mais, tem afinidade com outros, mas tudo que é de bom eu pego para mim, né? Eu vejo que às vezes é um vereador que está lá 5 mandatos e tem coisas que a gente aprende sim com eles, né? Então não quer dizer que a gente está chegando novo, que a gente sabe mais, não. A gente aprende muita coisa com os vereadores, né? Como se diz, os que já estão lá. E tem sim, viu? Tem dado frio na barriga sim, mas a gente vem, como se diz, superando e buscando aprofundar cada vez mais. E uma curiosidade de bastidores. Na sua faixa etária, principalmente dos 16 aos 28 anos, a gente vive uma fase de muitos sonhos, de muitos ideais, de muito idealismo. Aquela ideia de, opa, eu quero mudar o mundo. Mas na prática, chegando na Câmara com a sua idade, e já passado um ano da legislatura, é mais idealismo que ainda continua incutida na tua cabeça
ou a maior parte, independente de ser uma cidade pequena, média ou grande, é a negociação política, é os bastidores que compõem aquela negociação que sempre tem, aperta um pouquinho aqui, tira um pouquinho dali, vamos afrouxar tal coisa para que a gente consiga o melhor para a cidade. Nos bastidores, viu? Às vezes as pessoas falam, Daniel, é, as pessoas me perguntam muito como um jovem vai poder fazer a diferença na política, sendo com esses, né, esses recursos escassos. Três Pontas tem um alto potencial de desenvolvimento, você, né, acompanha todas as vezes, na maioria das vezes um pouco dos bastidores, mas isso faz total diferença. O que eu tenho pregado, né, o que eu tenho buscado junto ao executivo e também, né, junto ao Sérgio, secretário de Desenvolvimento Econômico, uma ótima pessoa, é para que a gente sempre pense no futuro. A Três Pontas tem grandes potenciais para que a gente possa melhorar, tanto na visão de emprego, tanto na questão de capacitação. Então, por isso que eu falo que a juventude, né, eu acho que antes não tinha tanta articulações em questão de desenvolvimento. Então, chegando uma cabeça jovem na Câmara, pode ter certeza, né, que nos bastidores eu estou sempre puxando para o lado da juventude, mas pensando no futuro, porque a gente precisa preparar hoje, que são futuros de amanhã. Então faz diferença, sim. E uma pergunta que é sempre comum, que a gente faz para quem está chegando pela primeira vez num lugar novo, seja num emprego, numa moradia, num bairro, numa vizinhança, seja num cargo público, é o convívio com os mais experientes. E no meio político, a gente comumente chama os mais experientes de caciques. Os caciques políticos, aqueles que já estão catedráticos, já estão formados e pós-graduados no métier da política daquele ambiente especificamente. E eu já conversei com alguns vereadores, inclusive com o presidente da Câmara, o Miller Bueno, e ele também disse, perguntei a mesma coisa para ele, se é um pouco difícil no começo um jovem, um vereador de primeira vereança conseguir mostrar a sua vontade, os seus ideais, as suas ideias, para convencer, para incutir na cabeça desses caciques políticos. Como é que você viu isso na Câmara? Hoje eu posso falar que nós estamos, como se diz aí, na era da internet, né, da revolução. Ao chegar na Câmara, né, às vezes não criticando o trabalho de quem já passou ou de quem já está, mas ainda assim há, como se diz assim, tudo que você vai tentar fazer de novo, de apresentar de novo, mas, né, certas pessoas, né, como se diz assim mesmo, não estando, mas peraí, não é assim que funciona, porque aqui já existe, né, um certo, como se diz, achismo, não, tem que ser desse jeito. Então a gente enfrenta dificuldades sim, Um porque pouco de um resistência. pouco de resistência, porque mudou, né, as coisas demais, né? Já não é mais daquele jeito. Tantas vezes para divulgação de um projeto, hoje a gente, né, as pessoas estão cada vez mais nas redes sociais. Então, hoje, né, todos os dias eu posto stories falando um pouquinho da minha rotina, que é ao qual eu consigo se conectar. Mas não, para alguns acham, não, mas é só falação, é só as redes sociais, e não, isso faz a diferença. Porque hoje, né, o eleitor ele quer te acompanhar praticamente 24 horas. Às vezes você estiver tomando um café, ele quer saber o tipo de café que você está tomando, porque ali para ele faz a diferença. Então, né, falando dessa revolução, como se diz, dessa era digital, a gente mostra um pouquinho, como se diz, o domínio. Então, tudo às vezes você vai fazer diferente, sim, dependendo desse achismo, não, opa, tá errado, pode haver um certo desconforto. Gente, mais mensagem, Maicon, Douglas, Vitor Machado, boa noite. Parabéns mais uma vez, meu amigo Roger, pelo dinamismo e pelo programa. Parabéns pelo aniversário do Conexão. Conexão está fazendo 12 anos. Parabéns aí, Conexão Três Pontas. Ele ainda emenda. Daniel, grande amigo, está de parabéns, fazendo um lindo trabalho. Tem meu respeito, carinho e amizade. Tem mais mensagem dele. Conte sempre comigo, com meu compromisso e dedicação junto aos seus projetos e parcerias, assim como a minha amizade. E ele finaliza: ele tem me dado muitos feedbacks, ideias e projetos conjuntos. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, na próxima pergunta, se você quiser comentar aí as palavras do Michael, fique à vontade, mas deixa eu já emendar uma pergunta, e também, por coincidência, vem de prefeitura, e a pergunta tem a ver com prefeitura. Acredito que você, até pelo seu idealismo, você não tenha
caído de paraquedas na Câmara. Você tenha, mesmo antes de se oficializar em algum partido, sempre procurado entender as temáticas, os problemas, as necessidades, os sofrimentos da comunidade. Dito isso, na sua opinião, qual é o problema mais urgente, mais emergencial, mais grave que a gente enfrenta em Três Pontas e que talvez, por N motivos, ainda não está tendo a atenção devida ou a resolutividade devida por parte do Executivo? Olha, eu queria agradecer ao Maico, né, nosso vice-prefeito, foi vereador também por 2 mandatos, presidente da Câmara, uma pessoa respeitada na cidade, né, que em vários momentos eu busquei me espelhar, porque o Maico sempre foi uma pessoa ali de paz, de diálogo. Então, muito obrigado, Maico, pelas palavras, né, pela amizade, e com certeza o que eu puder colaborar, pode contar sempre comigo, e também sei que posso contar com você, né? Um grande abraço. Olha, Roger, eu falo que, né, falando em desenvolvimento da cidade, Três Pontas, muitas das vezes, né, para me te responder, as pessoas costumam dizer, mas Três Pontas não anda para frente. Eu acostumo eu estou todos os dias nas ruas, né? Até porque eu acabei largando mão do meu trabalho, trabalhava na Santa Casa, hoje estou, né, integralmente, né, sendo o vereador, ao qual, né, foi ali me cedido, no caso, foi eleito por isso, então hoje, né, trago essa responsabilidade, estou ali praticamente 24 horas à mercê. Três Pontas tem tido um grande desenvolvimento. Há poucos dias atrás a gente teve uma conversa com o Marcelo Chaves no SAI, e o Marcelo falou que na época dele, só ele aprovou 22 loteamentos. Então, é difícil você não ver, né, o desenvolvimento que Três Pontas teve durante os últimos anos. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala de problemas. A gente tem grandes problemas. Hoje Três Pontas já não é mais a mesma. Então, Três Pontas está tendo grandes problemas de cidades grandes. Eu posso dar exemplos aqui hoje. A gente precisa melhorar cada vez mais a saúde. É uma área que as pessoas, né, têm pedido soluções para que a gente possa, como se diz, achar alternativas. Eu vejo hoje, ao meu ver, que tem problemas que possa sim ser resolvido, como desde a fila no posto, né? As pessoas falam por que que sempre tem que ir, já deixando um grande abraço aqui também, parabenizando toda a equipe de Secretaria de Saúde, mas algumas coisas que o pessoal, por que que toda vez o pessoal tem que ir de madrugada para pegar uma simples ficha? Então acho que isso tem que ser dado mais atenção, temos que achar soluções. Mas uma coisa que muito me preocupa, Roger, e que eu tenho batido bastante na teleca, né, como podemos dizer assim, é na questão da falta e demanda da mão de obra. Né? Três Pontas nós precisamos cada vez mais, mesmo todo o trabalho que a gente vem fazendo, a gente precisa pensar no desenvolvimento, porque se amanhã uma empresa nova quiser vir, se ela fazer, como se diz, uma pesquisa, ela não vem para Três Pontas pela escassez de mão de obra. Quando eu comecei com os grupos de emprego em 2019, hoje faz praticamente 6 anos que eu estou à frente divulgando vagas todos os dias, o que as pessoas, né, falavam, nossa, eu estou desempregado. Então foi que eu montei os grupos, comecei a divulgar vagas, as pessoas foram empregando. Hoje já é o contrário. Hoje o comerciante me liga de manhã e fala, Daniel, pelo amor de Deus, eu preciso de uma mão de obra. E não acha. Mas nós precisamos sentar. Por um momento, a gente tem um pessoal que está desempregado e procurando emprego. Ela não tem experiência. Então a gente esbarra na empresa que não quer dar oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Mas espera aí, nessa escassez de mão de obra, a gente não vamos poder escolher mais. Antigamente podia. Então vamos dar oportunidade. Do outro lado, vamos começar a qualificar essas mãos de obra para a gente poder oferecer, né, uma mão de obra melhor, até por questão de desenvolvimento. Hoje você pode ver a maioria das empresas e comércios, né, o salário é aquela base legal, né, não passa ali, às vezes, tem, lógico, né, eu não estou falando de todas, mas tem empresas que pagam muito bem, até por questões de produção. Mas a gente ainda vive uma cidade industrial e do comércio que fica ali baseado no salário mínimo. Então a gente precisa, né? É uma demanda, é uma coisa que eu me preocupo. Se Três Pontas não começar, né, a qualificar cada vez mais mão de obra, né, e a pensar no desenvolvimento, às vezes lá na frente, sim, a gente vai ficar uma cidade esquecida por questão do futuro. E aí, você pode me responder e pode chancelar uma dúvida que eu tenho.
e até uma opinião formada, mas eu não sei se formada com 100% de correção. Eu acredito, pelas reportagens, pelo contato com a sociedade, pelo contato com a associação comercial, há 34 anos já nessa profissão, que hoje praticamente não existe desemprego em Três Pontas. Deixa eu formular isso melhor. O que falta hoje, fundamentalmente, é mão de obra qualificada. Se tivéssemos as pessoas que estão hoje fora do mercado, se essas pessoas tivessem minimamente uma qualificação, elas estariam empregadas. Estou errado? Não, não tá não. Está certo. Eu falo que a qualificação de hoje é a primeira coisa que a empresa ela posta uma vaga, ela já pede, né, um X. A gente fala, né, que ali é uma lista de qualificação, né? Na maioria das vezes a gente até fala, opa, uma simples vaga, você acha que precisa do mestrado, de um doutorado Sim. para assim, mas não, as empresas têm ficado cada vez mais exigentes e às vezes você fala assim, ah, mas se ela não contratar, ela vai ficar no déficit. Ela fica no déficit, mas ela não contrata Pois a é. pessoa. Pois é. E aí, gente, a gente tem também várias opções aqui em Três Pontas, e aí vou citar a, a antiga Micromais, nós temos o Sedup, nós temos a associação comercial com uma série de cursos de parcerias com Sebrae, com Sesc, com Sesc Senat, enfim, o próprio Sesc Senat também, uma série de cursos profissionalizantes. Enfim, temos uma bagagem muito vasta, muito grande, muito ampla de possibilidades. O que eu vejo que falta um pouco é boa vontade. Falta sim um pouco de oportunização, mas também falta um pouco de boa vontade, principalmente diante de tantos programas sociais que são importantes, que tem que ter, tem, mas a dosimetria, a dosagem disso é que eu acho que está errado. Porque muita gente, hoje eu tenho um exemplo de um restaurante aqui em Três Pontas, Uhum. De uma cozinheira, 3 filhos pequenos, ela não está trabalhando, e ela foi chamada para trabalhar nesse restaurante, ela falou, não, eu não vou porque eu recebo Bolsa Família, eu prefiro ficar como eu estou. Uhum. Então, assim, é uma situação polêmica para a gente poder começar a pensar para onde caminha a mão de obra, para onde caminha o nosso trabalho. João Vitor Mendes, boa noite. 2 pessoas que estão fazendo um trabalho diferenciado. Não é à toa que estamos juntos. Sim, e agora com a Sentinela, junto com o Conexão Três Pontas, com o Correio Três Pontano, nesse pool de divulgação do Pod Café Podcast. Sentinela também que está preparando uma série de programas. E vem muita novidade por aí. Conexão tá equipado, né? Tá vindo com tudo. Estamos conectados com tudo. Isabel Reis, boa noite. Maria Luísa Marques, quais são os projetos que você tem mais orgulho de ter apresentado ou defendido? Falando, né, vou falar do meu projeto, né, que foi constituindo a Semana Municipal do Emprego. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é apenas uma semana, não, tá vindo muitas coisas boas através dessa semana. Eu não tive, como se diz, emendas impositivas para poder dar um up no ano passado, mas agora já dediquei uma boa parte da minha emenda impositiva para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já pensando nessas qualificações, né, e pegando o ênfase aqui do Roger, a gente tem várias escolas que têm né, a possibilidade de ofertar mais cursos, mais qualificações, né, falando aqui do SET Senat, né, o grande, nós temos hoje, como se diz assim, nós temos orgulho de ser uma cidade que tem um SESC Senat, então a gente precisa, como se diz, aproveitar mais dessas instituições, mas para isso a gente precisa de recursos. Mas através dessa minha semana, que será realizado os feirões de emprego, também vamos ter a oportunidade de ofertar cursos. Então, o que eu tenho buscado é recursos para que isso aconteça e através desse projeto que eu
né, apresentei na Câmara e foi aprovado, nós iremos começar um grande trabalho pensando já no desenvolvimento. E já tem uma data programada para esse feirão? Estamos, né, como se diz assim, em atrativas, mas de tudo será entre outubro e novembro, até porque, por questão de liberação da emenda impositiva, para a gente poder abranger, hoje já tem um excelente, que o próprio SEDUP faz, né, uma excelente feira, mas a gente está pensando num modo mais que abrange toda a cidade, para a gente pegar uma questão, assim, né, para ter essa conectividade bastante do RH com a pessoa que está em busca, para a gente procurar entender, peraí, o que que o RH está querendo? Então vamos agora colocar de frente o RH com a pessoa que está em busca de emprego. Por que que você não está sendo chamado para a empresa? O que que está faltando? Será que está faltando a certificação do ensino médio? Será que está faltando o empenho? Será que você está errando às vezes numa hora da entrevista? Então a gente tem que ver todas essas questões que que estaremos em conjunto através do meu projeto de lei que foi apresentado. E é um projeto muito bacana, eu acho que vem muito a calhar com a necessidade que a gente tem na cidade. É, e aí também me desperta a curiosidade para uma outra questão, que é algo que a gente não consegue entender, que não combina, que é o seguinte: primeiro emprego, jovem aprendiz. Muitas empresas não contratam o jovem aprendiz buscando o seu primeiro emprego por dizerem que não querem ninguém sem experiência. Mas se não derem o primeiro emprego, ele nunca terá essa experiência. É uma grande dificuldade também em se tratando do jovem aprendiz aqui em Três Pontas, e você também trabalha com essa frente? Demais, demais da conta. Hoje eu posso dizer assim, nós temos hoje um déficit aí de vagas de emprego. Hoje eu posso ser, às vezes tem gente que vai falar que não, mas nós temos mais de 200 oportunidades de emprego aberto hoje em Três Pontos, né? Tem indústrias, empresas aí que estão com mais de 80 oportunidades com esse déficit, precisando contratar, Olha né? isso, Não gente, deixa eu acha. frisar isso, não perca o raciocínio. 200 vagas de emprego em média abertas nesse momento em Três Pontas, Sim. esperando qualificação. Esperando a pessoa, como se diz, esperando a pessoa certa. Mas o que que é essas pessoas certas? E no outro momento a gente encontra pessoas dizendo que estão desempregadas e não encontra. Então é isso, né, que a gente tem que trabalhar, mas espera aí, o que que é que essa pessoa precisa? Se for um curso, vamos ofertar. Mas agora, falando, repaginando de jovem aprendiz, nós temos muitos jovens querendo trabalhar. Na maioria das vezes, o que eu até tenho aprofundado e tratado, será que a gente não poderia pegar essas 200 oportunidades em aberto, fazer, né, 2 turnos, pegar então de 200 vai virar 400 e contratar esses jovens? Que, Roger, tem muito jovem hoje, Três Pontos, querendo trabalhar, mas não tem oportunidade. Então, o que a gente tem que tentar buscar atrativas é começar a colocar esses jovens para trabalhar, né? Hoje, né, posso frisar aqui, o Martiminas faz isso hoje. O Martiminas, se você for lá, praticamente é só juventude. Tem lá praticamente mais de 40 jovens trabalhando lá. E eles fazem escala de 8 horas normais. Eles estudam na parte da manhã, começa em média, começa meio-dia para 7 horas da noite, começa 1 hora para 8 horas da noite. Então é isso que eu acho que as empresas vão ter que começar a discutir, porque senão vão acabar assim atrapalhando o desenvolvimento. Porque eu já sei, teve empresas que já perderam o projeto por não haver mão de obra. Então é preciso, né, começarmos a discutir essas soluções. E aí, indo agora na contramão, no outro lado da história, até acredito que você já deva ter uma preocupação grande quanto a isso, mas reforço aqui vários pedidos para uma necessidade cada vez mais latente, mais gritante na nossa sociedade, porque a gente vive, junto com a época da alta tecnologia, a gente vive a época dos preconceitos. E um dos preconceitos mais gritados hoje em dia é em relação ao etarismo. As pessoas vão ficando mais velhas e isso, envelhecer, principalmente depois da maior pandemia que a gente teve na nossa história, é uma bênção redobrada. Sim. É uma oportunidade da gente continuar escrevendo diariamente a nossa história. Quantos tombaram durante a pandemia, inclusive aqui em Três Pontas? Só que eu tenho muitos relatos de pessoas com 40 anos, com 45 anos, com 50. O que dizer então das pessoas com 60 anos? Porque antigamente, Daniel,
60 anos você já era chamado de idoso inválido, aquele que já não poderia contribuir com a economia, que ficava em casa apenas esperando cair o dinheiro do INSS para poder ir contando os dias que restam até o fatídico encontro com o senhor lá em cima. Mas hoje não. Hoje a gente vê aí que a perspectiva de vida dilatou, aumentou, Aumentou. hoje vai a 80, 90 anos tranquilamente, e as pessoas estão ativas no mercado de trabalho até 75, 78 anos de idade. Você também tem essa preocupação? Porque eu sei que em Três Pontas tem muitas pessoas nessa faixa etária desiludidas, desanimadas, porque recebem a porta na cara e fatalmente, em muitos casos, com a seguinte resposta: olha, nós agradecemos, seu currículo é bom, mas a sua idade está fora daquilo que a gente planeja para a nossa empresa, nós contratamos um mais jovem. Eu falo sempre quando recebo um relato desse, é uma dor no coração, porque muitas das vezes a gente não pode parar muito, mas a gente sabe que uma pessoa bem vivida, bem disposta, e na maioria das vezes aquela pessoa de 40 anos, ela está com garra, ela quer chegar na empresa, ela quer mostrar tudo, mas ela recebe a porta na cara. E a empresa, né, encontra. Né, já falando pelo outro momento, ela está perdendo ali uma excelente pessoa. O jovem hoje em dia, o Roger, ele não pensa muito não, né? Ele não tá, como se diz aí, nem aí. Ele tá aqui num trabalho hoje, amanhã, principalmente em Três Pontas. Ele sai porque ele sabe que tem emprego. Né? Ele pula de galho em galho, né? Falando da juventude hoje. Já a pessoa mais velha, não, ela quer se dedicar, quer se mostrar. E falando nisso, nós temos muitas pessoas assim qualificadas, com faculdades formadas, né? Que estão com essa dificuldade. Então, por isso que eu falo que a gente precisa sentar e conversar, pôr o RH à frente das pessoas, porque as pessoas falam assim, Daniel, tem pessoas desempregadas em Três Pontos. Como é que você está falando que tem 200 oportunidades em aberto? Nós precisamos então ter essa conversa. É Porque porque não há um casamento não há entre um a casamento vaga e o e o desempregado. desempregado, mas as empresas então vão ter que começar a dar oportunidade para os jovens aprendizes, que é o primeiro emprego, e também para essas pessoas que têm encontrado dificuldade, que são os 40 anos mais. E outra coisa, a gente tem discutido, né, políticas tanto em âmbito, né, federal como estadual, a população tem envelhecido cada vez mais e as empresas vão ter que, querendo ou não, começar a repensar nesse modo de contratação, porque daqui a pouco não vão ter mais mão de obra, vão ter somente dessas pessoas. A população está envelhecendo, né, Roger? Cada vez mais, e como se diz, com saúde. Né, Sim. as pessoas estão chegando aí com 50, 60 anos, como foi dito por você. Antigamente, né, às vezes 60 anos, a pessoa já estava bastante, improdutivos, podemos dizer assim. Eu acho que também isso vale muito de as pessoas veio de um trabalho muito da zona rural, né? Era um trabalho muito sofrido, né? As pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? Naquele trabalho árduo, como a gente pode ver pais e mães. Então ela já chegava ali nos 40, 50 anos, ela já não tinha mais força. Hoje não, hoje as pessoas com 60 anos, né? Elas dão, né, um show de bola aí em jovens, né? Que estão, né, fazendo 18, 19 anos aí. Então é uma das coisas que Três Pontas também precisa começar a repensar, né, em modo geral. Concordo em número, gênero e grau com o que o Daniel disse. O pessoal da terceira idade cada vez mais enxuto, tanto física quanto psicologicamente. Eu mesmo tenho 52 anos, as pessoas olham para mim e falam que eu tenho 70. Mentira. Deixa eu continuar lendo mensagem aqui. Maísa Patrícia Veloso, Daniel está exercendo o seu mandato com competência e comprometimento. Menino do bem, simples, atencioso, humilde, muito inteligente, tem ideias, sonhos e com certeza vai fazer muita coisa bacana para Três Pontas. Marilena Carneiro, boa noite. Parabéns, Daniel, sempre lutando pelo melhor para a nossa cidade. Conte comigo. Maísa, Daniel Rodrigues, conte com a minha lealdade e amizade. Você é muito abençoado e com certeza está fazendo um belíssimo trabalho. Alessandra Correia é um jovem diferenciado no meio da política, sempre pensando no melhor para nossa cidade. José Maria Martins. Boa noite, Roger. Tudo bem com o amigo? Então, passando aqui para parabenizar esse jovem, talentoso, modesto, humilde, batalhador exemplar. Mensagem é grande, deixa eu clicar aqui. Até perdi aqui onde Grande eu estava. abraço. Aqui, ó.
É muito gratificante para mim saber que na verdadeira política três-pontana existe ainda pessoas tão dedicadas e compromissadas com o trabalho e com o próximo em primeiro lugar. Três Pontas só tem a crescer com o seu desempenho no nosso dia a dia, que continue te dando despreendimento e sabedoria para seguir em frente com os seus projetos. Abraço, fique com Deus. Oh, muito, muito Maísa, feliz. Obrigado. Grande Maísa, mais abraço, uma José. vez. Boa noite, Roger. Parabéns pela entrevista, parabéns pelo aniversário de 12 anos do Conexão. Aplausos. Obrigado, Maísa. A única petista que eu gosto? Ah, não, uma das poucas. Eu também gosto do Suplicy. Do Eduardo, da Marta, não. Maria Luísa Marques, o que a população de Três Pontas pode esperar de diferente do seu mandato? Isso aí, eu gostaria de já deixar, né, um abraço a todos vocês que estão comentando, né? O Rod falou alguns nomes, depois eu entro lá, né, e faço, como se diz, o agradecimento nominal. Muito obrigado mesmo. Também já gostaria de deixar um abraço à minha mãe, que está lá acompanhando, toda a minha família, obrigado por sempre, né, estarem comigo, sendo minha base. Obrigado, mãe, te amo muito. Maísa, obrigado sempre pela lealdade. Eu sempre falo para as pessoas, né, sejam leais. Às vezes que quiser puxar a orelha, puxem, né? Isso é lealdade, né, Roger? Às vezes as pessoas não precisam somente aplaudir, mas sim apontar, como se diz, os defeitos, né? E mandar sempre as críticas construtivas, né? Que a gente vem sempre recebendo. Isso ajuda e fortalece o mandato. A última aí foi sobre o que esperar pelos próximos. Na sua visão, qual. Não, deixa eu ver se é essa aqui. Dica da Maria O que Luísa. a população de Três Pontas pode esperar de diferente do seu mandato? Diferente. O que eu venho sempre trabalhando é mais nessa área de desenvolvimento. Tem alguns projetos a serem apresentados, estou aguardando, né, a análise do jurídico. Breve, a gente pode vir aqui com certeza comentá-lo sobre. São alguns projetos também na área de desenvolvimento. Uma coisa que a gente vai dar andamento agora é na conclusão da certificação dos ensino médio, graças a Deus, né, através de uma lei estadual, agora as escolas vão poder começarem a fazerem as certificações aqui em todas as escolas estaduais. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião, aliás, quarta-feira, eu tenho uma reunião com a Eliane, que é a secretária hoje de Educação aqui do estado de Minas Gerais. Está lá em Varginha, aguardando a superintendente. A gente vai conversar sobre isso. Um projeto também que comecei, Roger, há algum tempo, é levarem as pessoas. Uma das coisas que eu encontrei, muitas empresas falavam, Daniel, as pessoas não têm ensino médio. Então eu comecei a pegar essas pessoas que não têm, a levarem, a irem à conclusão. Graças a Deus tivemos bastante pessoas e agora vamos poder e ajudar a conseguir cada vez mais para a gente diminuir esse déficit que temos pela falta de mão de obra, que hoje é uma das coisas que as pessoas têm recebido porta na cara, é por não ter o ensino médio completo. Então é uma das coisas que vou me dedicar agora totalmente esse ano para que a gente possa diminuir esse déficit totalmente. Até porque quando as empresas vêm fazer uma pesquisa em Três Pontas, isso faz a diferença, né? Ela mede quantas pessoas hoje têm ensino médio. Então, quanto mais tivermos, mais ela acha que é uma cidade desenvolvida. Então, é uma das coisas que vou bater na teleca e continuar ajudando as pessoas para que a gente possa diminuir esse patamar e amanhã poder conseguir conseguir ofertar um curso de qualificação de mão de obra. Em falar nisso, lembrei aqui de um trabalho fantástico durante anos ou décadas, que foi o supletivo, né, o doutor Potiguar de Carvalho Veiga. Não sei se existe ainda, acho que não existe Não mais, tem né? mais supletivo, não tem. Temos as escolas hoje à noite, né? Mas Sim. não é um supletivo mais, igual antigamente eu lembro. A minha mãe chegou a fazer, eu lembro que eu levava ela lá no Pituxinha, ela É, fazia as provas lá, isso ajudava muito demais. Acabou bacana. que foi descontinuado pelo governo, que depois veio o Enseja, que faz a Sim. prova, mas na maioria das vezes muitas pessoas não conseguem, às vezes ficar o domingo inteiro fora, principalmente aqui em Três Pontos, que não é ofertado, né? Então, foi bacana demais, ajudou muita gente. Sim. Ó, a Maria Luísa Marques está perguntando aqui, ele já respondeu, tá? Na sua visão, qual é o maior problema da cidade? Eu já perguntei isso a ele, Sim. de que forma que é possível resolver. Mas eu vou mudar essa pergunta para uma questão que está preocupando demais atualmente a população, dentre tantas demandas, a saúde principalmente, que é uma demanda infinita.
Mas hoje, durante a reunião da Câmara, ah, até parafraseando o presidente Miller Bueno, essa semana o problema dos moradores em situação de rua na Praça Cônego Vitor vive um novo capítulo que, além de todos os problemas, de toda a situação traumática, que aí de um lado tem o direito de ir e vir, do outro lado tem o prejuízo para o comércio, tem o prejuízo para a população, tem uma área que é tombada. Foram feitos até vídeos postados nas redes sociais de uma infestação de ratos na Praça Cônego Vitor. E isso já é um problema de saúde pública, um problema gravíssimo. É fato que essas pessoas precisam sair dali? Sim, é fato. É fato que elas estão atrapalhando o comércio? Sim, é fato. Principalmente a padaria que fica ali em frente ou ao lado da igreja, porque ali é a concentração deles e eles ficam monopolizados ali na porta dessa padaria. Eventualmente vão em outros comércios também. Fora a questão do mau cheiro, a questão da sujeira, a questão da agressividade quando pedem esmola e recebem um não. Enfim, pessoas que têm família, que não querem voltar para casa, algumas pessoas de outra cidade, não é simplesmente colocar num ônibus e mandar de volta, ou tirar dali a fórceps, a força e colocar num lugar. Aliás, se a prefeitura fizer isso, o prefeito pode ser cassado. Já há, inclusive, um prefeito aí que fez Aconteceu. isso à força e está correndo o risco de perder o mandato. Então, quer dizer, o problema é mais, o buraco é mais embaixo, gente, é a legislação que engessa, que amarra, que deixa a força política de mãos atadas para poder tomar qualquer atitude que realmente surta efeito. Mas o Miller disse que se reuniu até no Ministério Público, que uma série de reuniões, inclusive com a Defesa Social, está sendo agendada. Então, uma força-tarefa para tentar resolver esse problema. Rapidinho no pique, como é que você vê essa questão, Daniel? É uma das coisas também que, de falar, né, o coração da gente fica triste demais de saber que estamos enfrentando esse problema, que é preocupante, né? A gente tem que pensar sim em algumas coisas que precisam ser feitos, né, pensados, para que a gente no futuro não tenhamos um grande problema, né? Não dizendo problemas deles, né? Eles não são problemas, mas na situação, né, que tudo isso engloba, né? Toda questão de às vezes coagir pessoas que não dão esmola, na questão do comércio, o pessoal tem, ó, pra você ver, começamos uma infestação de ratos, será que, né, isso é realmente desses problemas que pode ser, né, costuma ficar ali muito lixo. No ano passado a gente teve a inauguração, né, do novo lugar que é o CREAS, que nos foi prometido que ali seria um ponto que tudo que aquilo que eles levam para a praça seria recolhido. Eu até hoje fiquei quieto lá na Câmara, não citei esse assunto, porque eu estou vendo que realmente, né, tanto o poder público, tanto em todas as esferas, tem conversado. O Miller mesmo, presidente da Câmara, tem feito N reuniões, até com o Ministério Público. Muitas vezes, muita gente às vezes acha que é só chegar lá e pegar, vamos pegá-los, né, ou vamos prender. Né, não há crimes, né? Primeiramente falando assim, não é caso de chegar na pessoa e levar para uma cadeia, né? Então vamos pegar e vamos interná-los. Beleza, hoje a gente vai ter que internar, a gente vai ter que pagar por isso. Mas será que eles querem? Né, ficarem internados, eu acho que para mim, a meu ver, se falar que 50 ali querem ser internados, o município vai ter uma despesa, mas então vamos internar. Será que isso vai resolver o problema? Mas no outro problema a gente tem o esbarramento do Ministério Público dos Direitos Humanos, né? Eles têm o direito de ir e vir, mas nós também temos. Então, são realmente assuntos que eu estou bastante preocupado, estou vendo todo o empenho, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. Tem muitas coisas, Roger, que as pessoas não sabem que estão acontecendo, mas está acontecendo. Reuniões, às vezes a pessoa fala, mas reunião sim, gente. É através de reuniões que a gente chega ali em um consenso. Já foi no Ministério Público, já falou com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? Para a gente achar soluções. Tem que ser feito algo.
Mas vai ter que parar da esmola, vai ter que parar da esmola, nós vamos ter que fazer um trabalho árduo para pôr na cabeça das pessoas, né, que ela não deve dar esmolas, mas o que eu puder colaborar, já falei, né, N coisas que podemos dizer. Eu vi, teve uma cidade que contratou dois seguranças para deixarem na praça, né? A hora que eles começam a ficar ali instalados, opa, aqui você não vai fazer isso. Opa, aqui você não pode. A gente precisa começar a incomodá-los, né? Não é dizer, tem ajuda, gente, tem vale, aluguel social, né? Tem a questão da alimentação, eles têm para onde ir, têm onde comer, têm onde tomar banho, tem toda assistência, tanto paroquial quanto ajuda. Nós mesmos, né? Se eles precisarem de uma ajuda, quem vai estender a mão para a gente, né? Como se diz, poder acabar com esse problema que é triste para eles, mas eles precisam querer. Mas eles não querem, então precisam começar a ser incomodados. Nós não podemos deixar virar, como se diz, amanhã uma pequena Cracolândia. Não, eles não vão poder fazer o que quiserem. Querem viver na rua? Beleza, eles podem viver na rua, mas, como se diz, respeitando também ali as crianças que passam na praça, as pessoas que ali vivem. Não, aqui você não vai pedir esmola. Aqui você está proibido de pedir esmola. Aqui você está proibido de defecar, de fazer uma urina. Aqui você não vai poder fazer isso. A gente precisa, o meu ver hoje é começar a incomodá-los. E uma das coisas que eu até esqueci de falar na Câmara é que foi criado aquele CREAS, né? Inauguramos o antigo Conselho Tutelar para recolher os itens. Está sendo recolhido? Cadê? Então, peraí. Vamos começar a recolher, né? Porque eles vão cansar uma hora. Eles vão lá, mas eles têm direito de retirar. Então eles vão lá, retira e volta. A hora que colocou lá, a guarda municipal já parou lá de novo e está sendo recolhido. Hoje o que temos é começar a incomodá-los, porque tem tudo já oferecido. Tudo que seja, né, as pessoas nem sabem, mas eles têm. Às vezes, gente, tem famílias, como se diz assim, né, de mães, pais precisando realmente, que às vezes não conseguem a ajuda que eles conseguem, que eles conseguiriam ter, né, devido à situação que eles têm. Então, isso é um caso preocupante, alarmante e que temos sim, né, de achar meios e soluções, mas que sejam, como se diz, viáveis. Eu sempre falo que eu não quero que tirem eles da praça. Nós precisamos resolver o problema, porque se tira da praça, ele vai para a comunidade, mas se está lá na comunidade, ele não vai incomodar. Então, o problema não é as pessoas em situação de rua, né? Tá incomodando somente ali a questão da limpeza, né? O que é o meu ver. Que eu acho que é isso, mais refrisando novamente que falta de achar soluções não são, né? O Roger tem trazido, né, à tona isso, teve a participação da Melissa aqui, né, da Luana, o, o Miller também falou que várias vezes, então assim, falta de fazer não é, mas precisamos sim achar soluções e pedir também sempre a colaboração da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, né, sabemos que muitos ali são pessoas que estão aproveitando da Sim. situação, né, Roger? Na Não são verdade, muitos coitados. sim, na verdade, gente, o grande problema que a gente tem no Brasil e que interfere em todas as áreas são as nossas leis antigas, ultrapassadas, retrógradas, muitas delas ineficientes, que não condizem com a realidade atual do país. E aí a gente vê, por exemplo, na questão da segurança pública, a polícia vai, faz um trabalho maravilhoso, prende, no dia seguinte a justiça vai e solta. E aí uma série de outras situações e outras áreas, como essa questão social também. Não tem o que fazer. Não adianta tirar da Praça Cônego Vitor e colocar na Praça Tristão Nogueira. Não adianta, está só mudando o problema de lugar, mas o problema vai continuar. Não adianta, é a mesma coisa. Cura uma ferida da perna e abre uma ferida no braço. E aí, você não está saudável. A coisa continua complicando. Gente, não para de chegar mensagem, graças a Deus, mas eu preciso Beleza. acelerar um pouquinho aqui, senão a gente vai ter que fazer o programa da madrugada, o antigo Comando da Madrugada do Goulart de Andrade. Só quem é da minha idade vai lembrar do grande Goulart de Andrade. Será que alguém lembra quando a gente tinha nas madrugadas o Otávio Mesquita? A gente tinha o Goulart de Andrade e a gente tinha também o Flash com o Amaury Júnior. Olha que legal que era. E o Jô, né? Meu ídolo, Jô Soares.
atravessando as madrugadas. Maísa Patrícia Veloso, Daniel Rodrigues é diferenciado, está trabalhando muito por 3 pontas, buscando recursos, trazendo ideias e soluções para os problemas do nosso município. Wallace Freitas, te pedi uma resposta rápida, Daniel. Daniel, tem algum projeto para iluminação da parte de baixo do Foguetinho, aquela avenida do Foguetinho que passa ao lado do Sesc Senat? Sim, no caso a gente até tem até um recurso já aprovado, um dinheiro que é para fazer toda aquela parte de iluminação, mas que pode ter certeza que a gente vem cobrando o executivo para que faça, né? Foi feito uma excelente avenida e agora que prioriza a iluminação, porque principalmente os trabalhadores que ali trabalham, o pessoal tem pedido muito, então pode ter certeza que a gente vem cobrando e pode ter certeza que eu vou deixar anotado aqui para que a gente possa rever isso com o executivo. Eu quero até pedir desculpa para vocês, gente, que hoje eu tô fungando, tô numa rinite. É aquelas coisas que vai ficando velho, né? Rinite, bronquite, sinusite, tudo com it eu tô hoje. Vitor Ordália Freitas Moura, boa noite. O Daniel só está somando em 3 pontas, menino tem visão. Manu Marise, parabéns, Roger, pela excelente entrevista e parabéns ao vereador Daniel pelo grande trabalho em 3 pontas, promovendo oportunidades de emprego e lutando para que as pessoas também tenham capacitação para aproveitar essas oportunidades com dignidade e crescimento. Manu, que está gerenciando a 99 Manu, FM tem. e que vem muita novidade por aí. Para você que chega agora, Pod Café Podcast, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Estamos no Conexão, no Correio 3 Pontano e também a partir de hoje na 99, na Sentinela. Aliás, quando eu falo em Sentinela, a primeira coisa que me vem à cabeça é carnaval, por incrível que pareça. Além das gincanas que marcaram época na nossa cidade, mas me vem um samba enredo da Unidos do Cabuçu, homenageando 3 pontas e o Milton Nascimento que fala Sentinela, Ó. Manu, também gostaria de sentinela, deixar um grande abraço para ela. a Manu tem visão, força viu? arrasta. Uma Tem, pessoa de futuro, né? Maria, Tanto ajuda aí no Maria. desenvolvimento da cidade. As pessoas nem Oh, sabem, mas Maria, sentinela. grande Que abraço, Manu. saudade. Valeu, Manu. A Alessandra Costa, Roger, você está com toda a razão em questão do jovem aprendiz. Maria Luísa, ah, se você pudesse mudar alguma coisa imediatamente em 3 pontas, o que seria? Olha, são diversas áreas, mas uma das coisas que eu tenho, olha, agora já mudando um pouquinho de foco aqui, se eu pudesse, eu tentaria voltar com o nosso centro de eventos Wagner Tios. É uma das coisas que a juventude vem sempre me pedindo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso não é prioridade agora, mas a gente sabe tanto que isso traz desenvolvimento para a nossa cidade, né, E Roger? não só isso, é um elefante branco, foi construído, se gastou dinheiro ali, poderia ter sido melhor utilizado. Com certeza, né? Quem sabe a gente tentar resgatar, mesmo já uma parte cedida, né, para, como se diz, para desenvolvimento para algumas empresas, mas quem sabe ali a área que nós temos, a gente possa fazer um grande centro de evento, porque a gente fala que Três Pontas é tanto uma cidade cultural, né, Roger? A gente Sim, precisa, né, como sim, se diz, resgatar isso para a gente que tem, né, para a gente ter aí vários eventos, né, um com excelente rodeio. certeza. Duas coisas que eu acho muito bacanas que poderia uma ter de forma inédita e a outra voltar, eu falo isso muito. Eu bato nessa tecla há muito tempo. Uma delas, até a vereadora Valéria Evangelista, tem lutado para conseguir, que é a construção de um portal pórtico ou portal nas entradas da cidade. A gente viaja, vai em muitas cidades, aí tem aqueles portais lindos, seja bem-vindo, não sei o que tal, e Três Pontas não tem. Três Pontas é o berço da cultura de Minas Gerais. É uma cidade onde a gente chega, a gente fala que é de Três Pontas, cara, você é da terra do Milton Nascimento, lá é bacana demais. E falta esse portal. Não é uma bobagem, isso Uma atrai referência, muito né? turista. Isso é. Muita gente para fazer foto. Você vai lá em Ouro Fino, aí tem lá o portal e o menino da porteira gigante lá na entrada. Todo mundo para fazer foto. Então, eu acho que era uma coisa que precisava. E a outra coisa, que não é do tempo do Daniel, mas já pedi para o Daniel também, até a Maísa pode ajudá-lo nisso, viu, Maísa? Aí, ó. Que é a volta de uma premiação
que tinha em Três Pontas no dia 3 de julho, no aniversário da cidade. Era feita no Centro Cultural, chamava Prêmio Insígnia 3 de Julho. Era feita uma pesquisa, pegava o melhor ou um profissional que se destacou nas mais diversas áreas e levava ali para ele ser homenageado, receber um certificado e uma placa. E a placa pode ser aquele símbolo na entrada de Três Pontas, que tem as três pontas mesmo, um troféuzinho ali. Aquilo ali, gente, esse evento marcou época, marcou geração, aconteceu durante muitos anos e eu não sei por qual motivo tiraram do nosso calendário a entrega do troféu Insígnia 3 de Julho. Quem sabe alguém Aí, me Maís, ouve temos um projeto pela frente. e a gente pode voltar com isso. Se Deus quiser, me dá uma força nisso aí, Daniel. Com certeza. Alessandra Costa, acho que o jovem aprendiz deveria ser a partir de 14 anos e ao invés de 18. Também acho. E acho que a redução da maioridade penal devia ser mais radical ainda, devia ser para 12 anos. 12 anos, cometeu o crime hediondo, já vai para a cadeia, prisão perpétua, pena de morte, eu sou a favor disso tudo. Alessandra Costa, se você pudesse, o que faria para mudar a questão do jovem aprendiz para entrar? Porque tem muitos que querem sim trabalhar, mas não têm oportunidade. Isso já foi falado, eu não vou prosseguir no assunto, me perdoe, só para a gente não perder o pique, porque tem muita pauta, tá? Já foi falado bastante do jovem aprendiz. Mas a Patrícia Veloso, mais uma mensagem dela, e essa é grande. Daniel, honre sua história, sua trajetória, que ela continue sendo marcada pela integridade, pela sabedoria e pela coragem de inovar, que seja sempre guiado por propósitos nobres, com discernimento para tomar decisões justas e com humildade para ouvir a população. Que a luz do bem ilumine os seus passos, perseverando e preservando seus ideais e fortalecendo seu compromisso com uma política séria, transparente e verdadeiramente transformadora. Que cada cidadão que votou em você acredite no seu trabalho, acredite que política do bem e do trabalho funciona e acontece. Flávio Américo, Daniel, um futuro em Três Pontas. Maísa novamente. Eliane é superintendente da educação regional de Varginha. Isso mesmo, viu? A Andréia, acho que é Dorico o sobrenome. Por favor, Daniel, a respeito desses lotes sujos em Três Pontas, o que você pensa em fazer? Moro em um bairro novo onde mato e a sujeira tomou conta do bairro Ana Rosa. Olha, a gente, como se diz, passou o ano inteiro, o ano anterior inteiro, né, batendo nessa tarefa. Eu também acho que faltou um pouco, né, não podemos deixar de falar, o empenho do executivo, mas já está sendo feito. E depois eu vou pegar o nome do bairro dela específico, eu entro no Mensage e pego para que a gente faça essas notificações, mas o secretário, né, que hoje é o Alisson, está tomando a frente disso, junto com os fiscais, tem notificado bastante terrenos, agora também aumentou, né, a questão de multar. Eu acho sim que os terrenos sujos tem que doer no bolso. Né, tem que doer no bolso, né, são totalmente prejudicial para a comunidade, para a população. Isso é muito triste, a gente vê as pessoas ali desesperadas encaminhando mensagem para a gente. Daniel, olha esse lote sujo, mas, né, o que a gente tem visto é que esse trabalho já vem acontecendo e a gente está cobrando para que aconteça sempre. Em questão dos loteamentos, foi também uma conversa que tivemos com o Marcelo Chaves lá, né? E também foi uma pauta que eu levei para a Câmara na última segunda-feira, até foi uma questão do fake news. Hoje, né, o loteamento ainda não liberado para construção, então o responsável é o loteador. Então, se o loteamento aí não tiver sido liberado, né, se for essa questão, a gente notifica o loteador e ele tem que fazer, né, cumprir com suas obrigações, porque senão vai doer no bolso. Infelizmente, quando a gente fala de multa, é muito triste, né? Porque a gente não quer multar ninguém, mas a comunidade não pode sair sendo prejudicada, né, Roger? É preciso que seja feito o trabalho. Perfeito. A gente tem cobrado, né? E pode ter certeza que depois eu entro em contato com você. Brasileiro só aprende quando dói no bolso, gente. Maico Gracinha, boa noite, Roger, referência como jornalista. Muito obrigado ao amigo Maico Gracinha, parabéns, Daniel Rodrigues, vereador que trabalha para os Três Pontanos. Miller Bueno de Andrade, boa noite, Roger. Isso mesmo, estamos tendo várias tratativas e tudo precisa estar conectado
para que a gente consiga avançar. Um abraço para o Daniel, que é sempre um grande parceiro. Um abraço, senhor Alessandra presidente. Costa, gostaria de saber a respeito das escolas municipais período integral para nossas crianças. Como é que você está vendo isso? Tenho cobrado também. No ano anterior, a gente foi até no CAIC ver, né, que será a escola piloto. Agora só falta a questão das tratativas sobre a questão de uma licitação e breve será implantado na escola do CAIC, né, ofertando ali diversas oportunidades para diversas crianças. Inclusive, a gente tem algumas, abrindo entre parênteses aqui, algumas mães, né, que hoje estão com dificuldade de trabalhar, né, que estão hoje, às vezes, não, né, tendo a oportunidade de trabalhar, que estão com essas crianças. Então, eu acredito agora a gente ofertando esse período integral, principalmente ali na área do CAI, que a gente vai conseguir, né, dar mais conforto para as mães que vão, né, saindo ali da área, como se diz hoje, às vezes ela tem que prestar um serviço ali mais privado, às vezes fazendo uma faxina, trabalhando como doméstica, tendo essa criança no período integral, agora ela vai ter a oportunidade de ir para uma Sim. indústria de trabalho. Então a gente tem, né, buscado isso e a gente espera, né, que a Secretaria de Educação possa continuar e fazer em mais escolas. Que será projeto piloto lá no CAIC, é uma contrapartida do governo de estado, mas que a gente espera que o governo, né, do executivo caminhe com as próprias pernas e ofereça isso em mais escolas. Até porque é muito simples da gente entender. Quanto mais escolas e mais oportunidades dentro da escola você abre, menos presídio você precisa abrir. Com certeza. Quando você Totalmente. investe na educação, você não precisa investir tanto na segurança, porque o próprio cidadão, ele age dentro da lei. Se forma. Miller Bueno de Andrade, lembrando que a internação é de no máximo 30 dias, ou seja, não adianta pegar todo mundo e interna dali 30 dias, o problema tá ali de novo, tá, gente? Flávio Américo, faz uma lei para os comerciantes não vender bebida alcoólica para esses moradores de rua. Assim, os comércios vão ajudar. Aceitava se eles ficassem lúcidos. Seria melhor, né, se eles voltassem a ficar lúcidos e voltassem para suas casas. Aí o Miller responde para ele, presidente da Câmara. Flávio, existe a lei do livre comércio, garantia constitucional. Uma lei anti-álcool precisa vir da esfera federal, assim como foi a lei anti-tabagismo. Isso, gente, porque existem esferas que não podem sobrepor uma às outras, ou seja, uma lei municipal não pode sobrepor uma estadual e uma estadual não pode sobrepor uma federal. Seria legal demais, né? Andréia Dorico, o Fé com Obras também dá um grande apoio a essas pessoas nessa situação. Sim, agora Casa do Bom Samaritano mudou a administração, inclusive fica o convite no ar aqui para os novos gestores estarem aqui conosco para que a gente possa ouvir também tudo o que eles têm a dizer. Um trabalho fantástico que foi feito pelo Peter e a Fernanda no Fé com Obras e que agora vai continuar também com toda certeza. Mas é preciso apoio sempre do poder público e da sociedade. Com certeza. Andréia Dorico, gostaria de saber o que você pensa em fazer a respeito desses lotes Sujali. Estou repetindo. Maísa Patrícia, verdade, meu sogro Alcindo recebeu e ficou muito emocionado. Ela está se referindo à insígnia 3 de julho. Pois é, verdade. Que saudade disso, viu, Maísa? Alessandra Costa, Roger e Daniel, parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe vocês grandemente. Daniel, continue lutando pela melhoria da nossa cidade. Josélia Santos Moraes, boa noite. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, principalmente pela educação, incentivando as pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os estudos, abrindo o grupo do Enseja. Deixa eu clicar aqui que tem mais. E logo vai trazer a banca para cá. Andréia Dorico, acho que falta também um maior reconhecimento com nossos atletas e conterrâneos, como o Jonathan Almeida, o maior degustador de café do mundo, que é Três Pontano. Aliás, eu já tentei falar com ele para trazê-lo aqui no Podcafé Podcast e não consegui o contato. Até a Ucha, querida Ucha, a mulher de maior
expressão, nome, quando o assunto é café. Preciso do contato dele para poder trazê-lo aqui no Pod Café Podcast, sem dúvida, uma pessoa muito bacana também. Gente, eu vou fazer uma pausinha de 1 minutinho, o programa tá bombando de audiência, graças a Deus, e depois, por incrível que pareça, a audiência quadruplica na versão gravada, é incrível. Muita gente prefere acompanhar onde, quando quiser, como quiser, da hora que quiser, do jeito que quiser, com quem quiser, o programa gravado, então a audiência ainda vai crescer bastante, você tem a opção de entrar na página do Facebook do Conexão Três Pontas, na página do Facebook do Correio Três Pontano e agora também na página do Facebook da Sentinela 99 FM, que o Pod Café Podcast também vai ficar lá, ok? Tem algumas perguntas provocativas aqui por Daniel antes do nosso paredão, mas antes eu preciso ir para o nosso intervalo comercial para ele beber uma aguinha rapidinho. Enquanto isso, nós vamos privilegiar aqueles que nos ajudam a construir esse programa, que tem um oferecimento de Cocatrel, a cooperativa dos cafeicultores de Três Pontas, há mais de 60 anos, um trabalho maravilhoso, um trabalho diferenciado, questão de confiança, questão de credibilidade. Para você que está precisando e ainda não se cuidou em relação ao seu coração, fazer um check-up é fundamental. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, cardiologista, clínica médica, cardiologia, eletrocardiograma. Marque aí, ó, 99841-3363, agende o seu check-up. Mas se o seu objetivo é perda de peso, doutora Daniela Carvalho, médica endocrinologista e nutróloga, ela tem o tratamento certo e o know-how para que você consiga perder peso com saúde. Aquelas canetas mágicas mirabolantes que faz você perder muitos quilos. As pacientes delas, da Dani, já perderam quilos e muitos quilos, muito mais quilos. Renata, minha esposa, já perdeu mais de 22 quilos com essas canetas e o tratamento fantástico que a doutora Daniela oferece. 99752-3049. Mas você também precisa se ligar na questão renal, não pode ser relapso, como Roger Campos foi a vida inteira e tem pedras nos 2 rins, 3 cirurgias, uma situação delicada. Minha mãe me deixou e deixou a minha família por conta de problemas renais. Foi para hemodiálise, um sofrimento danado. E quem cuidou muito bem dela foi a doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. O rim não avisa, gente. É um órgão silencioso. A hora que dá problema, muitas vezes já é tarde demais. O que você precisa fazer? Fazer uma consulta preventiva, vai te pedir um exame de ureia, um exame de creatinina para ver as dosagens, para ver a função renal, se está ok. Faça isso enquanto é tempo. Clinova, medicina especializada, 3661-3261. Vamos falar de coisa gostosa, porque amanhã tem mais um encontro marcado com o Galvão Restaurante, o melhor almoço de Três Pontas para você que quer comida à la carte, para você que quer self-service, para você que quer comer aquilo, para você que quer prato feito, para você que quer pedir o delivery, tudo isso tem lá no Galvão Restaurante. Recomendo. Mas se a sua fome não dá para esperar amanhã, você tem aí um artista, um artesão dos grandes sanduíches, que é o Taylor Bacon Zé. Ele fabrica verdadeiras delícias, coisas mirabolantes, como eu falo toda semana. Você precisa experimentar o Bacon Egg de costela lá do Bacon Zé. Meu Deus, é uma coisa maravilhosa. 999487777, 999487777. Se eu fosse você, eu pedia 2, um para você e um para mim também. Eu vou ficar muito satisfeito no 0800. Deixa eu falar de MS Sonorização e Iluminação para você que quer fazer o seu evento, a sua festa, seja lá o que for. Matheus Santos é quem mais entende, não tem para ninguém. Honestidade, rapidez, agilidade, equipamento de primeira, festas em toda a região, tem assinatura de MS Sonorização e Iluminação. 998360924.
A penúltima de hoje é o nosso CEO fantástico, Gustavo Faria. Na Gestão AgroSoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ajudamos na tomada das melhores decisões. Fazendas que estavam ruins das pernas, financeiramente em situação delicada, melhoraram muito. Da água para o vinho, graças à Gestão AgroSoluções e ao Gustavo Faria. Se você passa por essa situação, entre em contato. Ele vai mudar o contexto, a realidade da sua propriedade rural. E a última de hoje, claro, se o programa está no ar, é porque tem uma internet de qualidade, que é a ConectaNet, a melhor internet de 3 pontas. E para você que tem ConectaNet, você também pode ter TV Conecta, canais por streaming, para que você tenha variedade, pluralidade de canais, para que você não fique na mesmice. E agora, voltando para a fase final do nosso programa, agradecendo imensamente a audiência de todos. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Maico Gracinha, no Rio Grande do Sul, Mensagem é grande, peraí, maiorzinha. No Rio Grande do Sul, alguns municípios, a assistência social, junto com a Guarda Municipal, dá 3 opções, ou vai para a clínica e eles colocam para trabalhar ou manda de volta para a cidade de destino. Mas eles não deixam ficar na rua, não. Era para ser pensado esse trabalho em 3 pontas, resolveria. Eu só não sei se isso é legal, viu, Maicon? Eu só não sei se isso é legal. Se isso aí não vai dar um BOzão para o gestor lá no Rio Grande do Sul. Baguri, talvez os gaúchos, tia, estejam exagerando, cometendo um erro, uma improbidade administrativa, talvez percam um mandato, tia. Aí não pode. Mas precisa ser solucionado. Davi Inácio, boa noite. Boa noite também. Daniel, na sua opinião, o jovem hoje em dia, você que representa os jovens, ele está cada vez mais interessado em política ou mais interessado em redes sociais? Mais interessado em redes sociais, né? Como eu falei um pouquinho no começo do programa, os jovens, eles não querem, como se diz, saber da política, mas ele está ativo ali no que tem se passado, tanto nos bastidores quanto na política, como se diz, nacional, no âmbito municipal. Então ele não tem aquele interesse, eu quero me ingressar, mas ele está ativamente nas redes sociais, vendo tudo que está acontecendo e comentando também, viu, Roger? É o que a gente fala aqui hoje, né? Muitas das vezes as pessoas acabam falando o que querem nas redes sociais, mas por não entender aquilo que está sendo, como se diz, transmitido, né? Não tem aquela certa interpretação de texto. Então, ele tem buscado cada vez mais as redes sociais e cada vez menos a política. Gente, vamos fechar o nosso programa de hoje, que está sendo um recorde de audiência, número de comentários muito bacana. Na versão gravada, isso ainda vai aumentar e muito, com 3 opções: Facebook do Conexão 3 Pontas, Facebook do Correio 3 Pontano, Facebook da 99 da Sentinela FM. Andréia Dorico, enfim, cobramos, mas também elogiamos. Parabéns, Daniel, por seu trabalho que você vem fazendo com muito carinho e maestria. Só gratidão a você por sua gestão maravilhosa, que você continue assim. Mas agora, depois do afago, depois do carinho, depois das mensagens que parece casa de vó, mensagem de pão doce, pão cheio de açúcar, agora vem o paredão. Agora é que a onça bebe água, e agora que a gente vai conhecer de fato o posicionamento político e de cidadania do nosso convidado de hoje. Já está na tela o temido, porém necessário paredão, onde o nosso convidado vai escolher 10 dos 30 números. Cada número vira uma personalidade ou uma situação, e ele tem 1 minuto para responder sobre cada tema. Também tem a opção de falar: não quero responder, vou ficar em cima do muro. Daniel Rodrigues,
Você está preparado? Vamos lá, né? Suando a mão? Paredão, um pouquinho, viu? Ó, Vamos para o nosso paredão. vamos lá. Francisco Cândido, na verdade, é o Luí aqui. Estou acompanhando. Parabéns ao vereador Daniel e ao Roger por mais um bate-papo informativo. E ele, eu quero ver o paredão, kkk. Pois é, Aleluia. as pessoas adoram. Como é que é? Brasa no fiofó dos outros é É refresco. fresco. Ah, Eliane Silva, parabéns, Daniel. Tenho muito orgulho de você, de onde você está. Agora, sem mais Gratidão, delongas, Eliane. ele já até bebeu água, ele até já respirou fundo, ele até já limpou as mãos. Agora ele não foge mais. Aliás, ele nem quis fugir. Ele nem se furtou a não participar do paredão. Número, a primeira escolha de 1 a 30, qual é, Daniel? Vamos lá, número 25. Número 25. Rapaz. A primeira escolha do paredão é essa: aborto. Olha, pelo que eu já li, já reli, né, já vi, como se diz, nós podemos falar reli, né? Já li, né, já pesquisei muito sobre. Hoje eu falo que a vida não tem como se diz assim, um dom maior que, né, que uma mãe possa gerar uma criança. Mas ainda lá no fundinho, né, a gente precisa, como se diz assim, respeitar, se podemos dizer assim, né, a opção da mulher. Mas ainda sou a favor da vida. Precisamos entender muito ainda. Ou seja, você é contra o aborto. Sou contra o aborto. Anderson Pesce, parabéns, Daniel. Tem executado um excelente trabalho. Parabéns, Roger, pelo ambiente de discussão. É um importante momento de esclarecimento de diversos pontos à população. Muito obrigado, Anderson. Aliás, muito obrigado a todos pelas mensagens ajudando a construir o programa. Não vamos fugir. Qual é a segunda escolha do mais jovem vereador da atual legislatura? Número 1, vamos lá. Number one. O número 1 é esse. Ó, Presidente do STF, senhor Alexandre Xandão de Moraes. Alexandre de Moraes, né, vem, como se diz aí, trazendo, eu acho que, infelizmente, grandes problemas para a nossa política, né, como se diz, polarizando grandes lados, né, por um lado, né, traz algumas ações, né, que têm impactado totalmente a política, né, tem trago essa briga em âmbito praticamente nacional, que eu falo que praticamente destruiu, não, como se diz, trazendo toda a culpa por ele, mas ações que têm, como se diz aí, trocado as mãos pelos pés, né. Não fugiu, hein? Terceira escolha do vereador Daniel Rodrigues. Qual o número? Número 10. O número 10. Cadê o número 10? Número 10. Quer mudar? Não, vamos lá. Não vai mudar. Ele não mudou a terceira escolha. E para você, hein? Qual a sua opinião sobre a terceira escolha? Que é essa? Prefeito Luiz Carlos da Silva, o Luizinho. Prefeito Luizinho é um vereador aí praticamente, né? Foi vereador 5 mandatos, agora foi um de vice-prefeito e agora prefeito. Que eu posso, às vezes as pessoas falam assim, não tem sabedoria, tem de sobra, né? Hoje a gente tem buscado cada vez mais ajudar a gestão, mesmo com todos os problemas, desafios que o Luizinho tem enfrentado e ainda vai enfrentar, como eu falei, Três Pontas está se desenvolvendo cada vez mais. Então, todos os prefeitos que a partir de hoje, né, assumirem Três Pontas vão ficar aí com a grande responsabilidade, né, de gerir essa cidade. Mas o que eu tenho a dizer que o Luizinho
para toda a população, que ele tem tentado realmente. O Luizinho está sempre, né, sempre ativo. A gente também tem sido parceiro dele, puxando a orelha quando precisa. Ó, Luizinho, toma cuidado com isso, né? Porque a Câmara tá ali para isso. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, mas por que que o vereador não faz isso e a gente, né, não cabe, não cabe o vereador executar. Então, o que a gente tem, né, como se diz, pedido para que o Luizinho, né, que tenha mais, né, como se diz, possa ter mais sensibilidade com, às vezes, algumas áreas, como podemos, né, sempre cobrando aí a questão da limpeza, que seja mais rígido. Mas o Luizinho, para mim, ainda, né, vai entregar grandes obras no final do mandato e no final da sua gestão. Prefeito Luizinho. Vamos para a quarta escolha de hoje do nosso convidado. Qual é o número? 15. Número 15. A escolha de número 15 é essa. Pronto atendimento municipal. Pronto atendimento municipal. Olha, foi uma das coisas que assim que eu comecei, né, o mandato, o pessoal, né, cobrando demais, nós tivemos. Eu não posso dizer que foi um grande problema que ali trabalhou, né, pessoas que realmente dedicou, mas tivemos pessoas que não se dedicavam. Então foi ali que criou todo aquele atrito, né, as pessoas sempre ali, né, cobrando mais. Por muitas das vezes as pessoas sempre falou, Daniel, a gente às vezes não quer, não tá aqui cobrando de às vezes a gente esperar uma hora na fila, mas a gente quer respeito. Isso, e foi por isso, né, que hoje o Michel Renan pegou, né, está gerido o PAN. Acabou que a gente teve alguns números realmente, né, significativos, já não tem tanta aquele reboliço, mas ainda assim é preocupante, né? Hoje o PAN que a gente tem é um PAN de uma cidade de 20 mil habitantes lá atrás, e hoje nós temos praticamente 60 mil habitantes, mas que está vindo aí um novo PAN. Por isso que eu, né, pegando o gancho quando eu falei que o Luizinho vai entregar grandes obras e o PAN será uma delas. Eu acredito que quando a gente tiver um novo PAN, né, com total estrutura adequada, a comunidade realmente vai sair, né, no ganho e a gente não vai ter mais esse problema que é essa demora de atendimento que hoje que o PAN não comporta. Vamos para a quinta escolha, Daniel Rodrigues. Qual número? Número 11. Número 11. Quer mudar? Ó, olha, se eu mudar, você fala o que que era? É, não, vamos embora. Vamos no 11? Ai, 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 ai. ai, ai. O quinto. Hum, Daria até para fazer um trocadilho. Para os quintos. É, O quinto é esse. ah. O senhor Luiz Inácio da Silva. Olha, hoje eu me considero uma pessoa de praticamente centro-esquerda, né? Mas por estar sempre, né, atrás dos projetos sociais, eu vejo que o PT em si, ele tem feito grandes coisas, né? Falando assim em termos assim de projetos, realmente é um partido que pensa na comunidade, mas que infelizmente devido nesse tanto tempo de, né, à frente do poder se tornou-se tornando referência do partido da corrupção. Eu vim eleito como renovação e eu queria muito que as pessoas pensassem amanhã mesmo. Vamos trocar de presidente, vamos pôr uma pessoa nova. Não é que eu queria, né? A gente pode mudar sim, mas está na mão do pessoal, né? Mas eu ainda vejo, né, que o PT sim ainda tem, não está se perdido de tudo, não, Roger. É, 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 Vamos seguir. é. Vamos seguir, senão eu vou me comprometer. Vamos para a Ai, sexta ai. escolha. Número. Número 23. Agora eu tô curioso. Qual será a opinião do jovem vereador de Três Pontas sobre essa figura? Uma figura polêmica, uma figura que tem o seu nome assinado na história de Três Pontas. Uns gostam, uns odeiam. Dá tempo de mudar. Você quer mudar? Não, vamos lá, vamos lá.
A sexta escolha é essa. Ó, Ex-prefeito Paulo Luiz Rabelo. Paulo Luiz. É até assim, às vezes vai ser até um pouco difícil de falar, porque eu não tive relações, como se diz assim, eu não conheço muito Paulo Luiz, né? Escuto falar bastante de sua gestão, né? Foi um prefeito que, né, o que eu escuto hoje falar que teve, né, como se diz assim, pegou, né, alguns momentos difíceis na prefeitura. Então, às vezes vai ser um pouquinho difícil de eu falar, porque eu não conheço muito, sabe? Escuto, como se diz, falar sobre questões de gestões, né? É um cara, como se diz assim, em questão de quando pegava para a mão na massa, realmente colocava o pessoal para trabalhar, né? Era aquele prefeito mais fechado e que fazia acontecer em questão que hoje às vezes o que está faltando um pouquinho, sabe? É, como eu posso dizer, Rigidez. rigidez, né? Então isso escuto muito falar, né? Que às vezes o pessoal fala é o que eu mais escuto falar dele, que era um prefeito muito rígido. Mas, assim, pessoalmente não vou poder falar porque eu não conheço, não tive conversas Mas particularmente, já está respondido. né? Vamos para o sétimo número, daqui a pouco, chegando ao final do programa, e eu lerei as últimas mensagens. Sétima escolha, vamos lá. Número 20. Número 20. É, curioso para saber a opinião. Extremos, a sétima escolha. Certeza? Bora. É essa? Vereador Antônio Carlos de Lima, Tonho do Lazo. Vereador Tony do Lazo, uma pessoa, como diz, uma pessoa rígida também, viu? Né? Igual o vereador Tony do Lazo, às vezes foi um dos vereadores, né, que assim, ao gente entrar, ele realmente é um daquele vereador que pensa que eu posso dizer que ele aprendeu daquele jeito, né? De sim, um vereador de 5 anos de mandato, muitas das vezes, às vezes a gente vê que fala alguma coisa, ele não concorda, mas que tem total respeito, aprendo também, por nas últimas reuniões a gente tem falado que ele tem até cobrado mais, né? Mudou-se um pouco, como diz, a posição, né? Ele tem já, como diz, cobrado mais o executivo. Né? Então, eu tenho um vereador, tem total respeito e com certeza vou aprender muito mais com ele. Vereador Antônio Carlos. Oitava escolha, ele não escorrega, ele não foge, ele não declina, ele não pede para sair. Oitava escolha, esse é o seu paredão. Vamos lá, bom que tá acabando. Bom que tá acabando. Né? O Oitava escolha, paredão. Vamos lá, número 29. Vamos lá, número 29. 29. Cadê o 29? Putz. Ó, Esse é um assunto que tem muito a ver com a juventude. ai, ai, Eu ai. acho que não poderia ter tido escolha melhor. Esse número é interessante, é curioso. Curioso. Rapaz, qual é a opinião do jovem? A gente sabe que na juventude tudo pode, tudo é legal, Tudo tudo é legal. permitido, não tem tanta responsabilidade. Qual é a opinião do vereador Daniel Rodrigues, o terceiro vereador mais jovem da história de Três Pontas, sobre a legalização da maconha? Não, eu sou contra. Eu acredito que é porta de entradas para muitas outras, apesar, né, de ser uma planta medicinal que realmente, né, traz inúmeros benefícios, né, podemos dizer, à saúde, mas o malefício ali acostuma ser a porta de entrada, né? Igual, né, como diz hoje o álcool também, o cigarro, mas com certeza contra porque é uma porta de entrada, né? Eu acredito que tem outros meios, muitas vezes das pessoas falam que utilizam, né? Próprio medicinalmente, às vezes para dar uma relaxada, mas temos outros meios, né? Nada como um bom vinho, uma boa cerveja, Um rock and roll para você bater um rock and cabeça, roll. um sertanejo com Milionários é Rico, é bom demais. A nona escolha, penúltimo número de 1 a 30. Vamos lá no 2, vamos no 2, pertinho. Número 2. Número Hoje é só 2. bomba. Número 2 é esse.
Ó, Vice-prefeito Michael Douglas Vitor o Machado. Marco Machado tem também uma excelente trajetória pela frente, né? Um vice-prefeito que tem sido atuante, tem sido também parceiro da Câmara. O Maico, tudo que eu preciso, ligo, ele me atende, né? Ele está sempre é parceiro, né? Muito comunicativo e também, como eu disse, eu embasei muito meu mandato nele, porque a gente não é muito, como se diz, explosivo. A gente quer trazer soluções, buscar soluções, porque se falar, todo mundo tem direito de falar, né, Roger? Mas Sim. o que a gente tem que trazer soluções. Então é uma excelente pessoa que tem futuro brilhante aí pela frente, 3 pontos. Grande abraço, Maicon. Última escolha. Chegamos ao final, ao epílogo, ao the end, a última faceta do nosso paredão. Vamos no 10. Dezão. Número 10. Cadê o número 10? Número 10. Tem certeza? Ai, ai, ai. É. Tem certeza? Não quer mudar? Vambora. Aham. Vamos para a última escolha. Eu tenho a opção de não responder mesmo, então Tem a opção de não não responder, mas utilizei já que nenhuma, respondeu né? 9, vai responder a 10ª. Vereador Geraldo Coelho. Coelho. Coelho, como diz, a gente não tem muito diálogo, né? Como ele sempre fala muito, mas é também o respeito, com certeza. Tem tido as suas, como diz ele, travado suas batalhas aí à frente, cobrando, né? Algumas das vezes eu falo para ele, Coelho, não quebra a cabeça com isso, né? Não precisa bater a cabeça, porque a gente precisa sempre trabalhar em conjunto. Mas, como diz, eu sempre falo que todo legislador, se ele está ali, é porque um certo tipo de pessoas acreditam, né? E principalmente vereador que voltam. Às vezes escuta muito, né? Não falando dele, mas como que voltou? Se voltou, é porque tem pessoas que acreditam. Então, cabe a gente a respeitar a decisão de cada um que está ali. Gente, deixa eu ler as últimas mensagens aqui. Andréia Dorico. Márcia Paula, parabéns por ter educado tão bem seu filho. Isso por conta de uma mensagem que a mamãe mandou, que eu vou deixar por último. David ou Davi Inácio, aplausos, amando o programa. Mensagem da mamãe, da Márcia Paula, para fechar o programa de hoje, é a seguinte. Chegou mais um comentário. Andréia Dorico, paredão é bom demais, adorei, obrigado. É, É bom quando não é a gente que está bom, né? participando, né? É, Márcia Paula, eu sou a mãe do Daniel e queria dizer os trabalhos dele. Foi vendedor de caldo de cana, foi jardineiro, trabalhou no trailer do Ayrton, o Ayrtinho, lá da Ipiranga. é. Vendedor de bombom, coxinha, picolé, quitanda. Ele trabalha desde os 9 anos de idade. Um abraço para ele, para o meu filho. Obrigado, mãe. E Te não amo. tem como terminar o programa com uma demonstração dessa de orgulho de mãe para filho, com certeza, sabendo que é recíproco, que esse filho também tem muito orgulho da mãe, da família, de uma forma geral. A Com penúltima pergunta que a gente faz sempre: ter estado no Pod Café Podcast foi? Excelente. Bom demais. Você fala em termos de. Então, Ter perguntando para mim, né? gostado do programa, não ter Demais. gostado, Com suado certeza. frio? Né? Já vim, como você diz, preparado. Hoje lá mesmo eu já tinha já estava lá vendo uns programas antes, para opa, deixa eu ver como é que é, né? Toda questão estrutural. Mas parabéns, Roger, com certeza. Eu sempre falo que tudo que é questão de comunicação, diálogo, quem dera se o mundo fosse mais do diálogo, né? As pessoas Sim. ouvissem mais, né? Peraí, vamos debater sobre certos temas, igual eu falei, né? Sobre o aborto. Eu já li, né? Já li vários, né? Como se diz, já pesquisei a fundo e realmente algumas coisas têm seus porquês. Então, quem dera se todo mundo, peraí, hoje nós vamos sentar e vamos assistir um podcast, igual você trouxe aqui vários temas, né, que são importantes, que às vezes as pessoas bastam, né, tirou uma hora da sua noite, praticamente ganhou conhecimento pela vida inteira, porque tanto que é importante as pessoas participarem, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar
por ter me dado essa oportunidade. Espero que, com certeza, outras pessoas possam ter oportunidade também, né, de mostrarem o seu trabalho. Isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Também agradecer todo mundo pelo carinho. Fiquei muito feliz com as mensagens, todo mundo pela participação. Obrigado, mãe, né? Como ela disse, eu comecei a trabalhar muito cedo, conheci muita gente, então foi isso, né, que, como se diz, às vezes as pessoas falam, nossa, tornou tão popular, tão novo, mas pela garra, né, e também, né, por sempre acreditar que o trabalho, ele muda vidas, não é à toa que eu estou, né, todos os dias buscando, né, ajudarem as pessoas a conseguirem o seu trabalho, a concluírem o ensino médio, né, e se Deus quiser, né, que eu possa conseguir cada vez mais recursos, que a gente possa investir, né, nos cursos de capacitação aqui da nossa cidade, conseguir, né, desenvolver essa cidade que tanto merece, né, carinho, né, e pessoas que possam ajudar a desenvolver. Três Pontas tem um excelente futuro pela frente, né, uma cidade que vai se desenvolver muito e com certeza vai poder contribuir com todo o meu empenho e carinho. Gente, é isso. Estamos terminando o nosso Pod Café Podcast e a síntese do programa de hoje é muito simples. Nessas quase 2 horas de programa, um programa que se estendeu por conta da sua participação, do seu retorno, porque você aceitou gentilmente, humildemente puxar a cadeira e se sentar com a gente nesse bate-papo aprofundado, podemos conhecer um pouco mais sobre os problemas, as mazelas, as necessidades, os projetos, os planos e os desejos desse jovem cidadão, desse jovem político, desse jovem vereador. Percebemos também que a velha política ainda coloca alguns biombos, uma certa separação, talvez achando que a juventude sempre represente inexperiência e incapacidade. Muito pelo contrário. É preciso lembrar que o povo brasileiro está muito cansado de certos cheiros da política. Se o jovem como Daniel Rodrigues pode, para alguns caciques políticos, cheirar a fralda por ser muito pequeno, chegando agora, engatinhando na política, eu lembro que é muito melhor cheirar a fralda do que cheirar a corrupção. Eu lembro também que nós pudemos conhecer um pouco melhor o lado de alguém que desde os 9 anos vende, comercializa, negocia, trata, recebe e dá. E é essa troca que ele levou para a política, com o desejo de um jovem de ajudar, de contribuir para que a história de Três Pontas possa ser modificada. E eu notei que o grande lema é a geração de emprego, que a grande bússola é um norte para que todos tenham o seu trabalho, a sua dignidade e o seu salário no final do mês. Mas não é fácil. É necessário que haja, primeiramente, boa vontade dessas pessoas, principalmente em buscar qualificação. Que os instrumentos legais possibilitem que ele tenha todas as ferramentas para abrir essa janela da abertura de novos postos de trabalho e que esses postos de trabalho possam encontrar pessoas capazes para ocupar essas vagas. Notamos que o lado familiar é muito importante, orgulho de mãe para filho, de filho para mãe, orgulho da mãe Isa, ou melhor, da Maísa, de ter um discípulo, de ter um pupilo indo, segundo ela e tanta gente, tão bem já no seu primeiro mandato. Esperamos que a gente tenha podido, com o programa de hoje, pelo Conexão Três Pontas, pelo Correio Três Pontano, pela 99 Sentinela FM, esperamos que a gente tenha levado um debate construtivo, um debate de boas ideias, mas, acima de tudo, um lugar que respeita todos os posicionamentos, o seu ponto de vista e, acima de tudo, a sua participação.
Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já fica franqueado o convite para uma nova oportunidade. Eu não costumo ler as últimas mensagens, mas vamos lá, gente. Maico Gracinha é merecedor de estar como vereador. Lucas Castro. Aí só feras, falta o evento de moto dar certo esse ano, hein? Tem que dar certo, hein? Isso aí. Alô, Cultura, vamos fazer a nossa reunião urgente. Que mais? Deixa eu ver o que Grande mais abraço, que tem de Lucas. mensagens. Renata Bora, Marques, com certeza. Um beijo para minha primeira-dama. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima semana com mais uma pauta incrível. Pelo Conexão, pelo Correio Três Pontano e pela 99 Sentinela FM. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.